começando por arquiteturas centradas em dados, né? Só abrindo parênteses, alguns desses estilos já são considerados padrões pela sua utilização prática, tá? Como é o caso do MVC, do próprio cliente-servidor, o Inversion Programming, camadas. Então, muitos desses estilos que veremos já são também padrões, né, arquiteturais para algum nicho, algum tipo de sistema. Então, a arquitetura centrada em dados, elas são arquiteturas onde, obviamente, os componentes são unidades de processamento, né, funcional, né? Os conectores têm uma particularidade. Os conectores nas arquiteturas centradas em dados são os próprios repositórios de dados. Isso quer dizer que os componentes nesse tipo de arquitetura não se comunicam diretamente. Então há uma restrição de que toda comunicação entre componentes é por meio do repositório de dados, por meio do conector arquitetural. Então a comunicação acontece via compartilhamento de dados. Então, se eu tenho dois módulos e eles precisam se comunicar, deixa eu só mostrar na figura e já eu volto lá. Eles, na verdade, vão interagir com o mesmo repositório de dados. Então, se o componente 1 quer conversar com o componente 2, o componente 1 vai executar uma gravação no banco de dados e quando o componente 2 fizer uma busca, ele vai ser afetado, não vai perceber aquele dado atualizado, ele vai agir como foi especificado para ele, né? Então, se os subsistemas necessitam trocar dados entre si, essa troca só pode acontecer de duas maneiras, via compartilhamento de dados através de banco de dados, ou cada componente pode manter seu próprio banco de dados e transfere explicitamente os dados uns aos outros, né? Então, como sincronização de dados. Então, toda a comunicação acontece via dados, né? Via dados. Então, é por isso que é centrado em dados, né? Quando é necessário compartilhar um grande volume de dados entre os componentes, esse estilo é extremamente apropriado, né? Existem duas variações dele, dependendo do comportamento do repositório, né? Da forma como o repositório se comporta quando um dado é atualizado. Então, existe o estilo clássico repositório e o estilo Blackboard, que é um repositório mais ativo, tá? É um estilo, inclusive, muito usado em sistemas baseados em agentes, né? Então, um estilo centrado em dados ele tem algumas vantagens. Por exemplo, vou dar 5 segundos para vocês pensarem em uma vantagem ou algumas vantagens desse sistema, desse tipo de arquitetura. Quem quiser pode pausar o vídeo, que agora eu vou dizer a resposta. Né? Então, um estilo centrado em dados, uma das grandes vantagens, eu já falei do compartilhamento de grandes volumes de dados, mas também, imaginem que eu tenho componentes que não precisam interagir diretamente entre si. Isso favorece com que esses componentes sejam, de fato, independentes em termos de tecnologia, né? Eu poderia ter um componente escrito em Java, outro componente escrito em C++, outro em C#, outro em C, outro em Fortran, outro em COBOL, ou Delphi, seja lá qual for a tecnologia, desde que eles acessem o mesmo banco de dados, o mesmo repositório de dados, né? Então, é muito fácil integrar tecnologias heterogêneas, né? Inclusive tecnologias legadas, né? Quando você tem um estilo centrado em dados. Então, proporciona esse compartilhamento de dados eficiente, são mais fáceis assim, de você garantir, né, a disponibilidade dos dados no sentido do backup, a segurança, porque tudo é centralizado, então a sua atenção fica central, né? E o modelo de compartilhamento ele é centralizado também no repositório. O repositório ele pode ser incrementado para definir bloqueios aqui, firewalls, ou níveis de permissão no acesso a dados, né? Desvantagem se você tem um grande volume de sistemas que usa muito banco de dados, muito volume de dados, um grande volume de componentes que usa grande volume de dados de um mesmo repositório,
pode ser que sobrecarregue esse repositório, né? E ele se torna também um ponto único de falha, né? Se o SGBD, se o repositório saiu do ar, todo o sistema vai parar, né? Então é um ponto único de falha, claro que tem como contornar. A gente está vendo aqui defeitos do estilo puro, mas a gente já vai ver, eu já vou passar agora um spoiler, né, que não existe bala de prata, não existe um estilo que seja bom em tudo. Então o segredo está na habilidade do arquiteto compor estilos, né? Pegar características de um e de outro e misturar na sua arquitetura de software, né? Então a evolução dos dados também é algo penoso nesse estilo, porque pode impactar em vários componentes, né? Então, você mudar uma tabela, você pode beneficiar um componente que está precisando daquela mudança, mas os outros que estão usando o esquema antigo da tabela vai dar problema. Então, você pode ser necessário para isso criar visões arquiteturais, visões de banco de dados, desculpa, né? Visões de banco de dados. Então, há estratégias para isso, mas não deixa de ser uma preocupação a mais, né? Então, políticas de gerenciamento mais específicas, né, podem ser difíceis porque podem também ter impacto em vários componentes, né, como protocolos também de distribuição de forma eficiente. Claro que há estratégias, como eu disse, combinando com outros estilos, né, por exemplo, criando um pool de repositórios descentralizados, né, que são sincronizados periodicamente. Então, há estratégias para isso. Os componentes independentes são um grupo de estilos, digamos assim, bastante conhecidos. Eu só queria, antes de falar de componentes independentes, detalhar um pouco da diferença entre repositório e Blackboard, que a gente vê nessa figura. A topologia é a mesma. A única diferença, né, é o comportamento do repositório. Então, no estilo clássico repositório, quando o componente 1 atualiza um dado, esse dado ele é passivo, ele continua atualizado no repositório, aguardando alguma consulta àquele dado. Mas já o estilo Blackboard, ele implementa o padrão, é como se o repositório implementasse o padrão de projeto Observer, né? E aí ele está ativo e incumbido de informar os observadores daquela parte dos dados quando houver atualização. Então, não cabe ao componente ficar perguntando, atualizou? 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 Não. Ele espera a ação do repositório. Então, se o componente 1 atualizar um dado, e esse dado é importante para o componente 5, aí o repositório vai informar, olha, o componente 5 teve atualização dos seus dados. Aí sim, o componente 5 vai lá e consulta. Percebe? Então, há um certo comportamento ativo por parte do repositório. Tá? Esse comportamento ativo é o que chamamos de Blackboard, né?